E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. The Sniper se passa no Sudeste Asiático e começa com um grupo de soldados se posicionando na floresta, esperando seu alvo chegar. Seus fuzis de precisão estão mirando um prédio, onde supostamente fica localizada uma empresa ilegal. A empresa se apresenta como salvadora de crianças, mas na verdade está envolvida no contrabando de órgãos. Os soldados são do exército chinês, e eles já estão lá para derrubar a empresa ilegal. Um dos soldados, chamados Jin Min, está designado com a principal tarefa de executar o alvo. Um homem chamado Song Pa, que é o líder da Sociedade da Salvação. Min fica distraído ao ver crianças inocentes sendo mantidas presas. Min quer resgatar as crianças, mas seu companheiro de equipe o lembra de sua missão de executar o alvo em vez de salvar as crianças. Enquanto Min está ocupado conversando com seu companheiro de equipe, um dos meninos do prédio pega uma simples garrafa de vidro. Ele olha através dela e avista o soldado a mais de 1,5 km de distância. Min fica atordoado com a forma como o menino consegue vê-lo, apesar de sua posição praticamente perfeita. Depois de um tempo, eles descobrem que Song Pa está a caminho da sede. Enquanto isso, Min mantém o foco no menino e vê que ele está sendo levado para a sala de cirurgia. O menino inocente está prestes a passar por uma cirurgia, onde irão retirar o seu coração. Quando Min percebe isso, ele rapidamente muda de posição. Seu companheiro fica furioso, temendo que eles acabem falhando na missão por conta disso. Nesse momento, Song Pa chega e o menino está prestes a passar pela retirada de órgãos. Min fica dividido entre salvar o menino e executar o alvo. No fim, ele decide salvar o menino e atira no homem que iria operá-lo. Quando Song Pa ouve o tiro, ele imediatamente retorna ao seu carro, mas Min consegue atirar em seu ombro. Depois disso, os homens de Song Pa começam a atirar em todas as direções, matando várias crianças inocentes. Os soldados são capazes de derrotar os inimigos, mas a missão falha, porque o alvo escapou. Min então salva o menino e decide criá-lo sozinho. No entanto, seus companheiros o acusam, alegando que Sampo agora eliminará mais pessoas. 10 anos se passaram desde o acontecimento, e o filme nos apresenta um jovem chamado Jin Tai, que está aprimorando suas habilidades como sniper. Jin Tai é ninguém menos que o garoto que foi resgatado por Min anteriormente, e agora ele é um dos melhores atiradores em seu grupo no exército. Na cena seguinte, Jin Tai está treinando com seus companheiros. A sessão é liderada pelo atirador veterano, chamado Min. Jin Tai passa por um treinamento rigoroso e mostra suas habilidades exemplares. No entanto, ele sempre perde para o melhor atirador do grupo, uma jovem chamada Xiao Mei, que também foi resgatada no mesmo local que Jin Tai, e também foi criada por Min. Por mim, né? O cara chamado Min, não por mim, Henrique, né? Na cena seguinte, Jin Tai é finalmente recompensado por seu trabalho duro, e ele é encarregado da missão de matar Song Pa. Quando Xiao Mei descobre isso, ela confronta Min, perguntando por que ele escolheu Jin Tai em vez dela, mas Min não responde nada, e apenas permanece em silêncio. Na próxima cena, vemos Jin Tai, que já assumiu sua posição de atirador e está vigiando os movimentos dos inimigos. Na sala de monitoramento, o Capitão Wong informa a Min que eles já falharam 7 vezes na missão de executar Song Pa, e por isso ele suspeita que alguém no time deles talvez seja um espião da sociedade. Enquanto eles conversam, Jin Tai e sua equipe são descobertos pelos inimigos. Imediatamente eles são atacados, e Min ordena que Jin Tai aborte a missão. Ele então percebe que Wong estava correto o tempo todo sobre haver um espião entre eles. Nesse momento, os homens de Song Pa bloqueiam a comunicação e os canais de monitoramentos do time, impossibilitando-os de dar ordens aos seus soldados. No entanto, a partir da linha de comunicação de Min, ele ainda consegue receber um sinalzinho fraco. Jin Tai então consegue se comunicar com ele e avisa que não vai recuar, porque ele não quer que Song Pa mate mais pessoas. Sem opções, Min decide enviar outra equipe, liderada por Xiao Mei, mas o Capitão Wong se recusa a deixar a equipe sair até que o espião seja descoberto. De acordo com o capitão, a inteligência da operação estava comprometida e não importava quantos soldados fossem enviados, os inimigos iriam agir da mesma forma e sempre se livrar. Isso gera um debate acalorado entre Min e Wong. Pouco tempo depois, sua conexão reaparece e Jin Tai informa que a área estava livre, mas Song Pa não estava lá. Jin Tai então mostra a filmagem para mostrar como ele cumpriu a missão com sucesso. Depois disso, o Capitão Wong orienta Jin Tai a buscar por pistas. Jin Tai obedece e acaba descobrindo um laptop contendo informações sobre a venda de armas ilegais, drogas e órgãos humanos. Ao investigar mais, ele descobre uma fotografia de Min, fazendo todos pensar que Min é o espião. Min tenta se defender, mas Wong ordena que Xiao Mei o prenda. Min está decepcionado porque, apesar de seus 30 anos de serviço, ele não é visto como alguém confiável. Quando Xiao Mei está prestes a retirar a arma de Min,
o verdadeiro espião atira em Min. Felizmente, Xiao Mei salva ele e o caos se instala. Acontece que não é um, mas vários homens da base estavam trabalhando para Song Pa. Enquanto isso, Jin Tai ouve a comoção e imediatamente corre para resgatar seu time. De volta à base, Xiao Mei ajuda Min a lutar contra os inimigos. Depois de um tempo, Jin Tai chega à cena e descobre os cadáveres de membros de seu departamento. Ele também se depara com um moribundo Won, que o informa que Min e Xiao Mei são os verdadeiros traidores. Ouvindo isso, Jin Tai fica muito mais do que chocado, mas antes que ele possa agir, Min aponta uma arma para ele. Min diz a Jin Tai para se ajoelhar, afirmando que ele não é o culpado, mas Jin não acredita. Como resultado, a dupla entra em uma luta profissional. Alguns momentos depois, Xiao Mei se junta à ação, e quando Jin Tai atira nela, Min entra na frente e leva o tiro. Enquanto isso, Song Pa chega à base do exército e destrói o prédio com uma bazuca. O filme avança para 8 anos depois, e vemos Jin Tai agora vagando pelas ruas depois de falhar em sua missão de assassinar Song Pa. Uma noite, enquanto ele está vagando e bebendo, um garotinho chamado Fen de repente corre até ele, com um grupo de homens perseguindo-o por roubar dinheiro. Fen se dirige a Jin como o pai, e isso faz os bandidos perseguirem Jin Tai e roubar seu dinheiro. Depois disso, Jin Tai leva Fen até sua mãe, Min, 2 Min, que trabalha como uma dama da noite em um bar. Jin Tai pede que seu dinheiro seja devolvido, mas Min não tem como pagá-lo de volta. Como resultado, Jin Tai leva Fen para trabalhar para ele, até que o garoto consiga dinheiro para pagá-lo de volta. Jin leva o garotinho para sua casa e o instrui a não roubar novamente. A partir do dia seguinte, Jin Tai e Fen iniciam seu trabalho de coleta de objetos usados, consertando-os e revendendo-os. Ele também ensina o menino a ler e a escrever como as outras crianças. Alguns dias mais tarde, Min visita a casa de Jin Tai para ver seu filho. Ela fica feliz em ver o menino estudando, mas quando Fen vê um hematoma em seu olho, ele percebe que a mãe foi espancada por algum de seus clientes. Fen então pega dinheiro com Jin Tai e dá pra mãe, dizendo que ela deve tirar alguns dias de folga. Mais tarde, enquanto Jin Tai e Min jantam juntos, ela revela que foi forçada a trabalhar como acompanhante para cuidar do seu filho. Enquanto isso, o garotinho descobre uma caixa secreta dentro do quarto de Jin Tai. Lá ele encontra uma sniper, mas antes que ele possa ver mais, Jin Tai entra no quarto e fecha a caixa. Fen suspeita que Jin Tai seja um assassino ou um policial, mas Jin não revela nada pra ele. Na cena seguinte, vemos um velho jantando em um quarto luxuoso. Ele não é outro senão Min. Logo depois, Xiao Mei se aproxima dele, informa que eles encontraram alguém cujo tipo sanguíneo corresponde ao dele. O filme em seguida retorna para 8 anos antes, onde Xiao Mei leva Min ao médico depois dele ter sido baleado. Min sobrevive, mas de acordo com o médico, seu ferimento é fatal, e ele precisará de um transplante de coração a cada 3 ou 5 anos. O médico também afirma que Min tem um tipo sanguíneo raro, dificultando sua sobrevivência. É então que Song Pa entra na sala de cirurgia e revela que Min sempre foi seu cachorrinho. Assim que Xiao Mei ouve isso, ela decide atirar em Min, mas ela se lembra do momento em que Min a salvou, fazendo com que ela reconsidere. Simultaneamente, Min recupera a consciência e aconselha Xiao Mei a fazer uma certa escolha. Depois de pensar um pouco, ela decide executar Song Pa, mas sua perna é baleada pelos homens dele. Quando toda a esperança parece perdida, um homem, Bad Boy, chamado Long, se infiltra no local e derruba todos os homens de Song Pa com movimentos mortais. Depois disso, Min assume os negócios de Song Pa, com Xiao Mei e Long como seus assistentes. No presente, Fen volta com comida, bebida e dinheiro. Jin Tai acredita que ele roubou dinheiro novamente, então ele castiga o garotinho e o expulsa de casa. Pouco tempo depois, ele se lembra do sangue na mão de Fen e percebe que ele ganhou o dinheiro doando sangue. Ele corre até Fen e tenta o trazer de volta para casa, mas então Long e seus homens sequestram o menino. Jin Tai tenta o seu melhor para salvar Fen, mas não consegue. Depois disso, ele se dirige ao centro de sangue e encontra os dados de Fen. Ele bate no médico para obter informações e descobre que o sangue está sendo enviado para a Organização Mundial de Resgate. Na cena seguinte, Jin Tai chega na organização, disfarçado de membro da equipe. Lá dentro, ele descobre vários cadáveres, exceto o de Fen, indicando que ele ainda está vivo. Nesse momento, o médico do laboratório se aproxima dele por trás e injeta um sedativo em seu pescoço. Quando Jin Tai se vira, ele lembra que é o mesmo médico que estava prestes a operá-lo no passado. Enfurecido, ele bate no médico e o ameaça até que ele revele onde Fen está. No entanto, antes que o médico possa dizer qualquer coisa, Xiao Mei atira nele. Jin Tai então descobre que ela está no outro prédio, mirando nele com um fuzil. Felizmente, antes que ela possa atirar, Jin Tai consegue escapar da sala. No entanto, ele logo é encontrado por Long e seus homens. Jin Tai elimina com sucesso vários homens e se depara com Long. Os dois se envolvem em uma luta profissional e feroz, mas o corpo de Jin Tai fica enfraquecido devido ao sedativo, fazendo-o cair do andar de cima do prédio. Apesar disso, ele consegue voltar para casa. Ele fica arrasado ao saber do sequestro de Fen, mas Jin Tai garante que vai resgatar o garoto. Depois de algum tempo, ele veste sua roupa de soldado e se prepara para a luta. Na cena seguinte, com a ajuda de Min, Jin Tai encontra Long e atira no braço dele, mesmo estando a mais de 1 quilômetro de distância. Ele então persegue o bandido e eventualmente
o encurrala. Aterrorizado, Long aceita ajudar e o leva para um lugar onde muitas crianças estão presas. Em seguida, Jin-Tai mata Long na frente do operador de sistemas do prédio e ordena que ele invada as contas da Organização Mundial de Resgate. Xiao Mei descobre que as contas foram invadidas e imediatamente liga para Jin-Tai. Ela tenta subornar Jin-Tai com dinheiro, mas ele não aceita. Ele então oferece a ela outro acordo, no qual ele promete entregar seus dados em troca de Fen. Sem escolha, Xiao Mei aceita o acordo e marca um encontro com ele no edifício East City à meia-noite. Ao chegar no local, Xiao vê uma moça resgatando o menino. Enfurecida, ela dispara na dupla e grita que Jin-Tai pare de se esconder e apareça. Jin-Tai não aparece, então Xiao Mei ordena que seus homens matem Min, evitando qualquer dano a Fen, pois eles precisam de seu coração. A dupla é cercada pelos inimigos, mas nesse momento Jin-Tai os elimina à distância. Depois disso, Xiao Mei e Jin-Tai começam uma batalha com seus fuzis, enquanto Fen e Min tentam fugir. Infelizmente, Xiao Mei captura Min e amarra em uma cadeira, usando-a como escudo. Com o tempo se esgotando, Jin-Tai escolhe uma posição de onde ele possa dar um tiro certeiro. A dupla então mira e dispara um contra o outro. Xiao Mei atira no peito de Jin-Tai e ele atira na perna da cadeira, fazendo o Xiao Mei cair do prédio e morrer. Jin-Tai surpreendentemente consegue sobreviver porque ele tinha uma placa de ferro à prova de balas em sua roupa. Ele então diz a Min para escapar, mas nesse momento Min aparece do nada e a mata. Quando Jin-Tai chega ao local, ele não pode fazer nada a não ser testemunhar Min levando Fen em seu carro. Na cena seguinte, Min chega em sua residência e começa a se preparar para o transplante de coração. Mas antes que a cirurgia possa começar, Jin-Tai atira através do vidro à prova de balas do prédio. Preocupado, Min ordena que 3 de seus atiradores prendessem Jin-Tai, enquanto o resto de seus homens guardam o prédio. Ele monitora os tiros para determinar a localização de Jin-Tai, mas Jin os confunde com tiros controlados remotamente. Jin-Tai, sendo o melhor atirador, mata os 3 capangas de Min, um após o outro. Ele então entra no edifício e elimina todos os homens de Min. Ele logo se depara com Min, mas em vez de eliminá-lo, ele remove seu colete e dirige-se para libertar Fen. Aproveitando a oportunidade, Min dispara em Jin-Tai por trás, mas Jin não atira de volta. Vendo isso, Min pergunta por que ele estava ajudando o menino, ao que Jin-Tai responde perguntando por que Min salvou ele naquela época. Isso deixa Min sem palavras, e ele é incapaz de atirar no próprio filho. Enquanto Jin-Tai vai embora com Fen, Min sucumbe à sua doença cardíaca. Na cena final, Jin-Tai é visto deixando Fen na escola, e o garotinho agora se refere a ele como pai. Guys, isso dá muito trabalho pra fazer, então considere deixar o like de vocês, tamo junto, é nóis.